conceitos abordados e que é muito importante, né, de extrema importância aí para qualquer curso, né, que possibilite o uso de medidas, de grandezas e de unidades, é a questão do Sistema Internacional de Unidades e Medidas, né, porque você pode cometer erros graves, né, e até questão de valores que podem estar muito fora, né, dos padrões usuais, né, se você não considerar as corretas unidades de medida. Então, lembrando, né, como eu tinha falado no início, grandeza física é tudo aquilo que você consegue medir e atribuindo um valor e uma unidade correta de medida, né, para nível de comparação. E essas grandezas físicas, né, elas têm unidades que são especificadas pelo Sistema Internacional de Unidades para que não ocorra, né, erros ou medidas diferentes dependendo do país que você se encontra. Então, às vezes, alguns países utilizam unidades que não são as usuais, né, do sistema internacional, mas você sabe fazer a conversão dessas unidades para o sistema internacional, a fim, né, de que todos consigam reproduzir a mesma configuração. Imagina, por exemplo, a questão de medida, né, de componentes de um fármaco, por exemplo. Se você erra nas medidas, né, o que faria bem para o paciente vai se tornar quase como um veneno para essa pessoa. Então você tem que ter domínio e controle das unidades de medida para que não ocorram erros, né, de fabricação em produtos específicos. Ou a mesma questão, né, de você construir equipamentos aí para exercício, né, para atividade, para reabilitação física, e aí você pedir então tantos quilos, né, que ele suporte, e aí outro país, né, utiliza outra unidade de medida de massa, por exemplo, que não o quilo. Então, se você não tiver como ter as conversões, né, você então acaba errando nas medidas, e com isso, né, você não vai ter uma boa estruturação, né, com os seus parceiros aí internacionais, por exemplo. Então, para resolver esse problema, foi gerado, então, construído, né, o sistema internacional. Esse sistema internacional, ele é essa tabela que nós estamos aí, que são as unidades base do sistema internacional, e essas unidades aí que nós vamos analisar cada uma delas e como elas interferem, né, nas ciências físicas, biológicas, química e tudo mais, né? Essas unidades que estão nesta tabela aí, essas 7 unidades de medida, elas são as principais e fundamentais. E todas as outras unidades de medida são unidades que derivam destas unidades aí em si, que é a unidade de comprimento, tá, da nossa grandeza, comprimento, que ela é medida em metros pelo Sistema Internacional com o símbolo M minúsculo. Unidade de massa, tá? Então, que é o quilograma, que é o símbolo kg. Lembrando, né, o quilograma aqui, que é a unidade do Sistema Internacional, ele não é a unidade fundamental de massa, né? O fundamental de massa seria só o grama, né? Mas por facilidade, né, como a maioria das coisas tem valores acima de gramas, né, são mais pesadas, entre aspas, né, mais massivas do que isso, nós acabamos adotando o quilograma como unidade do Sistema Internacional. O tempo, que para o Sistema Internacional é medido sempre em segundos, mesmo que no nosso dia a dia, né, no cotidiano, nós usamos mais horas e minutos, né, para o Sistema Internacional ele tem que estar em segundos. Intensidade de corrente elétrica, que é o ampere, né, que é uma medida de corrente elétrica, ou seja, mede quanto de fluxo de carga elétrica, né, de elétrons circulam por um determinado espaço. No caso, né, da biofísica, a medida de corrente elétrica que nos interessa é o transporte de sinais elétricos, né, através dos neurônios, né, o que nós denominamos como sinapse, né, e aí esse processo ele se dá então através desse transporte, né, de cargas elétricas entre os nossos neurônios, né, que enviam então os sinais elétricos, né, para que nós tenhamos domínio, reconhecimento, pensamento e vários outros processos. Temperatura, né, que usualmente nós usamos o grau Celsius, o sistema internacional ele é determinado em termos de Kelvin, tá? Que é aquela unidade absoluta, né? Então no Kelvin nós não temos
temperaturas negativas. O 0 Kelvin é o zero absoluto, é a menor temperatura possível, né, para que seja atingida. Tanto que não conseguimos atingir essa temperatura até hoje, né? Uma temperatura que não se conseguiu atingir porque seria a temperatura de total repouso das partículas, né? Elas não teriam nenhum modo de energia livre, tá? E a questão da quantidade de matéria, o mol, né, que é muito utilizado na bioquímica, né, na fisicoquímica, a intensidade luminosa, o candela, tá? E aí, todas as outras unidades de medida são derivadas, então, daquelas unidades fundamentais. Aqui tem um pequeno recorte, né, do sistema de unidades que nós mais utilizamos. E nesse caso, né, ele representa várias unidades que são derivadas daquelas lá, mas todas elas sempre vão ser uma combinação de unidades daquelas 7 básicas que nós acabamos de ver. Por exemplo, né, tem unidade de superfície e volume aqui, né, que é o metro quadrado e o metro cúbico, que são multiplicações, né, 2 vezes ou 3 vezes a multiplicação do metro, que é uma unidade básica. Velocidade e aceleração, né, que é o metro por segundo e o metro por segundo ao quadrado, que é uma combinação entre metros e segundos, né, que são então as unidades base lá do Sistema Internacional, né, de distância em tempo. Massa específica ou densidade, né, que é o quilograma por metro cúbico, então quilograma e metro, que são unidades do Sistema Internacional. A quantidade de matéria, tá, que seria o mol por metro cúbico. A questão da frequência, né, em hertz. Hertz é daquela tabela inicial? Sim, né, porque o hertz é o inverso do segundo, que nós denominamos de hertz em homenagem ao hertz pelos seus estudos em decorrência de frequências, tá? Então, ele tem um nome específico, mas ele denomina uma unidade daquelas base. Mesma coisa para o Newton, que nós utilizamos muito em relação de forças e a recém estávamos falando dela, né? O Newton, que é só o N também, é a combinação, né, de massa, aqui, né, que seria o quilograma, por segundo ao quadrado, tá? E o metro também aqui, né, que é a unidade de aceleração vezes a unidade de massa, né? Força é m vezes A. Pascal, que é a unidade de pressão, que é o quilograma por segundo metro, segundo ao quadrado vezes metro, também unidades daquelas bases. O joule, que nós utilizamos também em energia, né, em sala de aula, quando nós calculamos energia e trabalho, por exemplo, da pessoa ao subir uma escada, né, nós utilizamos então o joule como unidade de medida. O joule é a combinação então de metro, quilograma e segundo, né? Então vê a questão, né? Pressão, força e energia, que são conceitos bem diferentes, todos eles são combinações, né, de metro, quilograma e segundo, só que em ordens diferentes, né? Todas elas unidades daquela primeira tabela que nós acabamos de ver ali há pouco, né? Ok? Então, essas unidades aí, todas elas, só para relembrar que qualquer unidade que você vai avaliar, não importa qual seja, ela sempre vai ser uma combinação daquelas unidades base lá do Sistema Internacional, tá bem? Vamos lá então, né? Analisando cada uma daquelas grandezas lá do meu Sistema Internacional, tá bom? Começando, né, pela análise então de massa, tá? A análise de massa, então, ela representa a quantidade de matéria de um corpo específico, tá ok? Ela representa, então, a quantidade de matéria de um corpo. Essa quantidade de matéria, ela está associada, então, com a força, né? A força, ela é o produto, então, da massa, que é a quantidade de matéria de um corpo, pela aceleração. Que aceleração é essa? Aceleração causada ou imposta, né, a esse objeto por ação, né, de alguma coisa. Ok? Então, massa, quantidade de matéria de um corpo. Força é o produto, então, da massa pela aceleração que esse corpo produz ou foi imposta a ele. Tá? Produz não, né? Porque a gente não produz aceleração, né? A aceleração é uma causa sobre esse corpo, né? Então, que foi causada a esse corpo. Quando nós temos uma aceleração específica, tá? Que é a aceleração da gravidade,
Esta força que é causada pela gravidade, nós denominamos ela por um nome próprio, né? Que é peso, tá? Então, qual a diferença de força e peso? Força e peso não tem diferença, tá? Força e peso não tem diferença, é a mesma coisa, tanto que os dois são medidos em Newton, né? A única coisa que muda, entre aspas, é que aqui na força nós temos uma aceleração qualquer, pode ser 0,1, 2, 10, 1 bilhão, e no peso nós temos uma aceleração específica, que é a aceleração da gravidade. Então, força e peso não tem diferença, né? São a mesma grandeza, tá? Porque até que nós chamamos o peso de força, né? Força-peso, para tentar amenizar um pouco essa dúvida, né, em relação a força e peso. Tá ok? Então, eles são a mesma coisa. Agora, massa e peso, aí são coisas diferentes, tá? E é uma coisa que vocês têm que saber diferenciar, tá certo? Então, já deixando aqui como observação para vocês, né, a diferença de massa e peso é fundamental. Então, massa é quantidade de matéria, tá? Ou seja, é o que o corpo possui. Peso está relacionado com a gravidade local. Então, por exemplo, na Terra, né, quando nós utilizamos o 10, se você vai lá na farmácia, sobe no instrumento de medida, que é a balança, e ele te fornece um resultado como 70 quilos, ele não está te pesando, ele não está informando o seu peso. Mesmo que usualmente nós utilizamos o termo pesar, né, ele está fazendo uma medida da sua massa, da sua quantidade de matéria. Então, se aparece lá 70 quilogramas, ele está analisando então a massa do seu corpo. Então, a sua massa é de 70 quilogramas. Se você realmente quer saber o seu peso aqui nesse planeta, né, que nós estamos, que é a Terra, você teria que multiplicar então por 10, né, que é os 10 metros por segundo ao quadrado, que é o valor então da aceleração gravitacional local. Aí você teria então o seu peso, tá? E aí lembrando, né, o peso ele altera com o local. Então, se você muda de local, principalmente, né, de planeta, porque no nosso planeta a gravidade ela tem variações que não são basicamente relevantes, né? Mas se você vai para o espaço ou se você muda de planeta, aí sim você tem gravidade diferente e o seu peso, então, ele vai ser elevado ou reduzido dependendo da gravidade desse novo local que você for. A sua massa vai continuar sendo a mesma, tá? A sua massa não vai alterar. Então, um exemplo, né, para a gente fixar esse conteúdo aí. Qualquer lugar próximo à superfície da Terra tem aceleração gravitacional de valor muito próximo a 9,8. Determine o valor do peso de uma pessoa cuja massa é igual a 60 kg. Então, ó, eu tenho o valor da aceleração da gravidade e eu tenho o valor da massa da pessoa. Eu quero saber peso, então eu vou usar esta formulazinha aqui. Então, peguem esta formulazinha aqui e substituam os valores dela aí e anotem o resultado. Então vamos lá, né? 9,8 metros por segundo, 60 quilogramas. Peso é igual a massa vezes gravidade. Substitui a massa de 60, substitui a gravidade de 9,8, multiplica os dois, 588 newtons de peso. Beleza? Acertaram aí, pessoal? Espero que sim, né? Essa daqui é bem tranquila, bem fácil de você resolver, tá bom? Mais um exemplinho aí para nós fixarmos bem essa questão. Sobre a superfície da Terra, onde a gravidade é 10, então valor arredondado, um astronauta apresenta peso igual a 700 N. Então, ó, cuidado, ele não está falando massa, ele está falando peso. Esse 700 N vai no lugar do P. Em uma expedição à Lua, onde a gravidade é 1,6, então, ó, gravidade na Lua é bem menor. Então, o peso da pessoa lá vai ser bem inferior. Só que a massa vai continuar sendo a mesma. E é justamente isso que ele quer saber, né? Em uma expedição à Lua, onde a gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado, a massa desse astronauta será igual a... Então, ó, primeira coisa, né? A partir da definição da força, tá? A partir da definição da força,
ou força-peso, né, no caso ali que nós estamos analisando, a massa do astronauta na Terra pode ser definida da seguinte forma. Então, como que eu vou achar a massa dele? Né? Então, para achar a massa dele, basicamente eu tenho o seguinte, né? Então, o peso na Terra é igual a massa vezes gravidade, beleza? Peso é igual a massa vezes gravidade. Como eu quero saber, então, eu sei o peso dele, ele deu aqui, né, o peso de 700 newtons, então vai no lugar do P, o peso é 700 newtons, a massa que eu quero saber e a gravidade na Terra, que é 10, certo? Massa vezes gravidade, m vezes 10, o 10 está multiplicando, passa dividindo. Dividiu 700 por 10, 70 quilogramas, ok? Então eu sei que esse astronauta, né, ele tem uma massa de 70 quilogramas. Se a massa dele é 70 quilogramas, né, então ele vai ter essa mesma massa em qualquer lugar, né? Então não importa se ele for para a Lua, a massa dele vai ser a mesma. Na Lua, o que vai ser diferente dele vai ser o peso. Então lá ele não vai mais pesar 700 newtons, né? Ele vai ter um peso diferente lá na Lua do que o peso que ele tinha na Terra. Vamos ver então quanto que vai ser o peso dele na Lua? Então, ó, se a massa dele é 70 kg, na Lua a massa será igual a que ele tem na Terra. Então ele vai continuar tendo 70 kg. Ele não perde massa. E aí o peso vai ser o quê? Vai depender então da gravidade da Lua. Quanto que é a gravidade na Lua? A gravidade na Lua é 1,6. Então, né, massa vezes gravidade, eu sei agora que a massa dele é 70, vezes 1,6 que é a gravidade, então me dá o peso dele em relação à Lua, né? 70 vezes 1,6, 112 newtons. Então, olha a diferença, né? De 700 newtons, ele pesa agora 112 newtons. Então, ele está bem mais leve, entre aspas, né? Em relação ao peso. Só que em relação à massa, né? Que é os 70 kg, vai continuar sendo exatamente o mesmo valor, tá? Não vai ter diferença entre esses valores aí, ok? Duas outras grandezas importantes, né? Duas outras grandezas importantes: velocidade e aceleração, certo? Velocidade, então, ela mede o espaço percorrido em um certo instante de tempo. Então, velocidade, ela mede espaço percorrido por instante de tempo, certo? Então, vai ser quanto você se desloca, quantos metros você consegue andar, em quanto tempo você faz isso. Tá? Basicamente, a questão de velocidade é isso. Espaço que você percorre no tempo que você gasta, então, para percorrer esse espaço. Aceleração, ela é como a velocidade varia no espaço de tempo. Então, velocidade mede como que o espaço varia no tempo, a aceleração mede como que a velocidade varia no tempo. Essa questão, né, de velocidade e aceleração ela é importante para vários processos biológicos e fisiológicos, né? Que nem a questão da circulação sanguínea e ejeção, né, de massa através, né, das artérias e veias, né, a ejeção do coração. Então, você tem medida de aceleração e velocidade aí. A questão de fluxo respiratório, né, e entre outros. Então, a aceleração e velocidade é bem importante, né, para os nossos conceitos de biofísica. Cuidando justamente a questão das unidades de medida, né? Então, essas unidades de medida ela tem que ser velocidade em metros por segundo, aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá? Nunca esquecendo desses valores aqui, beleza? Então, um exemplo aí para a gente fixar esses dois conceitos. Então, o Usain Bolt, né, o superatleta jamaicano, considerado como o homem mais rápido do planeta, fez história ao percorrer 100 metros em incríveis 9,58 segundos. Qual foi a sua velocidade média ao longo do percurso? Então ele fez 100 metros, eu tenho medida da posição, né, do espaço que ele percorreu em 9,58 segundos, que é o tempo que ele levou para percorrer. Então, se eu quero velocidade, eu sei que a velocidade é dada por essa formulazinha aqui. Variação do espaço por variação do tempo. Substituindo os valores, né, que é a distância que ele percorreu
pelo tempo que ele gastou para percorrer essa distância, nós temos então 100 metros, né, dividido por 9,8 segundos. Então, ó, metros divididos por segundo. Realizando então essa divisão, nós chegamos num resultado de 10,44 metros por segundo. Então, a velocidade dele, né, foi uma velocidade de 10,44 metros a cada segundo, né, que ele percorreu, certo? Nosso próximo tópico lá, né, das grandezas principais, são aquelas grandezas, então, de área e volume, tá? Área e volume lá das nossas grandezas do Sistema Internacional de Unidades e Medidas, certo? Nessa questão aí do Sistema Internacional de Unidades e Medidas, a área ela é dada, então, uma medida, né, de espaço, ou seja, né, nós temos uma medida de lado vezes lado, basicamente, né? Você tem metro vezes metro. Então, nós temos algumas figuras principais, né, que são utilizadas aí para as nossas medidas. Quais que são essas figuras principais, né, das nossas medidas? Essas figuras principais, né, por exemplo, você calcular a área de um quadrado, de um retângulo, de um triângulo e principalmente, né, a questão aqui do círculo, né? Então, círculos e quadrados são as formas principais que nós vamos utilizar então aí durante as nossas aulas, basicamente, tá? E essa medida de área, como eu falei para vocês, ela é importante também até pela questão, né, que a pele ela ocupa a maior área aí do nosso corpo e dependendo, né, se você tem traumas por queimadura, por exemplo, essa área exposta, né, ela fica sempre liberando algum tipo de secreção também, né? E você saber então essa área e quanto está sendo afetada, por exemplo, é importante então o cálculo de área, tá? Então a área, por exemplo, né, do quadrado e do retângulo nós já sabemos como que funciona, né, que é a área de um lado vezes o outro, né? Então lado vezes lado. E da nossa figura principal aqui embaixo, né, que é do círculo, que é aquela questão, né, a área do círculo é o π vezes o r ao quadrado, né? R é quem? É o raio da minha circunferência, né? Lembrando que o raio, né, se você tem o diâmetro é toda a medida aqui, né, de um lado até o outro da circunferência. O raio, ele é só a metade do meu diâmetro. Então, o raio é a metade do diâmetro. Então, vai ser π. Lembra, né? Π quem vale, né? Π é o 3,14, tá? Então, o raio ao quadrado, né? Vezes o π, que é o 3,14. Aí eu tenho a área, então, de uma circunferência. No quadrado e no retângulo, é só a questão, então, de lado vezes lado, tá bem? E as outras figuras, né? Nós temos aí a área do triângulo, do paralelogramo, do trapézio, né? Mas essas daqui, por enquanto, não vão ser tão usuais. Se elas forem mais à frente, aí a gente retorna, né? E mostra como calcula elas ali de novo. Então, dando continuidade aqui, né? Prosseguindo, nós temos a questão do volume, né? O volume, então, ele é a questão do volume ocupado em 3 dimensões, né? Então, você tem largura, altura e comprimento, né? Ou profundidade, né? Então, nesse caso, você tem 3 dimensões. O volume, então, ele é o processo de você ter a medida ao cubo, né? Volume, medida ao cubo, ok? E aí você tem as formas de calcular. Então, por exemplo, o volume de um cilindro, de um cubo, de um paralelepípedo e da esfera, que são as figuras principais. Do cilindro, então o volume é a área da base vezes a altura dele. Por isso a importância, né, de você conseguir calcular, então, a área, né, da base lá do cilindro é a área de uma circunferência. Então, você sabendo calcular a área da circunferência, que nós acabamos de ver, né, que é o πr ao quadrado, aí você vai calcular ela e multiplicar pela altura, então, desse cilindro. Já no cubo, né, ele é, então, lado vezes lado, né? Então, você multiplica todos os lados do cubo, você tem o volume deste cubo. Para o paralelepípedo, né, você então multiplica a área da base, né, que é lado, vezes a altura dele, né? Então é basicamente a mesma coisa que você calcular o volume do cubo. Ponto importante, né, é o volume da esfera, né? O volume da esfera é importante, tá?
esse volume da esfera, ele vai ser dado de que forma, né? Ele vai ser dado, então, por 4/3, 4 dividido por 3, de π vezes r ao cubo, né? Lembrando, r é o raio ali da minha circunferência, nesse caso, né? O raio da minha esfera, tá bom? Vamos ver um exemplo de aplicação, onde que nós vamos utilizar, né? Volume, área, todas essas configurações aí na biofísica, né? Então, no caso aqui, eu tenho um exemplo de evolução da célula eucariota, tá? Então, células bacterianas, por serem muito pequenas, têm alta relação superfície e volume, tá? Então, tem alta relação superfície e volume, distribuindo, por isso, rapidamente substâncias pelo seu meio interno. Isso explica seu alto metabolismo e a alta taxa de reprodução. Aí pede-se, né? Determine, na figura abaixo, se o aumento do volume das células com o surgimento dos eucariotos levou a uma redução ou elevação da relação superfície-volume. Ou seja, né? Essa célula aqui aumentou para esta daqui e ele está perguntando, né, se ocorreu então uma redução ou uma elevação na relação superfície-volume, ou seja, você vai calcular a superfície dela, a área dela e vai dividir pelo volume dela. Então você vai ter que calcular a área e o volume, né, dessas duas esferas aqui, para com isso então você conseguir determinar essa relação. Como que nós vamos fazer isso? Desta forma aqui. Então eu vou calcular área superficial e volume para essa esfera, área superficial e volume para essa esfera aqui. Ok? Então lembrando, né? Qual que é a área, né, daquela relação ali? A área, né, 4πr ao quadrado. Então eu vou calcular a área superficial 4πr ao quadrado, tá? Porque agora, né, é uma esfera, então nós estamos calculando a área de uma esfera, então 4πr ao quadrado. O raio é quanto? Ele está informando aqui, o raio é 1 micrômetro, 1 micrômetro, tá? Então, raio 1 micro, tá? Então eu vou ter 4π vezes 1 ao quadrado, 1 ao quadrado vai continuar sendo 1, né? Faz a multiplicação ali, vai me dar então 12,6 micrômetros, né, ou micrômetros ao quadrado. Aí eu tenho a área superficial, então, daquela minha primeira célula ali mais pequena, ok? E aí eu vou calcular, então, o volume desta pequena aqui. Calculando o volume dela, então o volume, né, o 4/3 de πr ao cubo, a única coisa que eu vou mudar aqui vai ser o R, né? O R é 1, então eu vou utilizar 1 aqui como raio, só que agora é o cubo, né, porque é o volume da esfera. Quando eu faço isso e faço essa conta aqui, me dá então 4,2 micrômetros ao cubo. Ok? Então, só substituição dos valores ali. Ele pede então a relação superfície e volume, ou seja, né, a divisão entre a superfície da esfera, o valor encontrado para a superfície dela, e o volume obtido para essa esfera. Então, quando eu faço essa divisão aqui, eu obtenho 3 como resultado. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer essa mesma conta aqui, só que para essa maior, que tem raio de 2 micrômetros. Ok? Então eu vou calcular a área, vou calcular o volume e vou fazer a divisão entre superfície e volume, só que para esta esfera maior aqui. A área superficial, mesma fórmula que nós utilizamos aqui, só muda, né, o 1 agora pelo raio dessa nova aqui, que é 2. Então só muda ali por 2, eleva ao quadrado, né, faz a multiplicação aqui, 50,3. Rápido, fácil, né, tranquilo de fazer, tá bom? Mesma coisa o volume, né? Mesma fórmula que estava aqui, só vai substituir o 1 agora por 2, né? Fez a substituição, fez a multiplicação, resultado obtido, tá? Segundo, último ponto, né? Superfície por volume. Superfície por volume, 50 por 33, 1,5, tá bom? Então, a relação superfície por volume, né, reduziu conforme ela aumenta ali de tamanho, beleza? Que é a questão da energia, tá? O que seria, então, a energia, tá? Vamos associar a energia
em questão justamente da capacidade de algo realizar trabalho, tá? Ou seja, de gerar uma força num determinado corpo, substância ou sistema físico. Na física, a energia está associada à capacidade de qualquer corpo de produzir trabalho, ação ou movimento, tá? Então, energia é a capacidade de algo realizar trabalho e, no sentido físico, essa energia está associada à capacidade de qualquer corpo de produzir trabalho, ação ou movimento, né? Seja em termos de objetos do nosso dia a dia ou em termos de objetos, né, nos sistemas físicos e biológicos dos nossos sistemas, tá bem? E quais são essas formas de energia? Nós podemos ter várias formas de energia, vamos analisar algumas em específico. Uma das formas de energia que nós vamos analisar, né, é a energia cinética, tipo de energia que está relacionada com o movimento dos corpos, né, com a velocidade. Não só a velocidade de corrida de uma pessoa, por exemplo, né, mas também a velocidade dos impulsos elétricos, né, no nosso cérebro, a velocidade da corrente sanguínea que percorre as nossas veias e artérias, a velocidade, né, de outros objetos, né, e de outras coisas no nosso corpo também, tá? Então, desde velocidade de reação, velocidade de impulsos e velocidade de objetos, tá? Então, a energia cinética está sempre relacionado com velocidade. E a relação, né, que determina então a energia cinética, ela é dada pela questão da massa vezes a velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então a energia cinética é mv ao quadrado dividido por 2. Massa vezes velocidade dividido por 2. E aí nós conseguimos determinar então a energia cinética de todos os elementos, né, que possuem uma certa velocidade e estão associados com uma massa dessa substância. Ok? Então, desde uma massa sanguínea com uma velocidade tal, até um corredor, né, de massa 70, 80 quilos com uma velocidade tal. Então, nós conseguimos determinar essas energias através deste processo, tá bom? Outro tipo de energia, né, associada há também tratamentos, né, fisioterápicos, por exemplo, né, que é muito útil na determinação dos nossos estudos aí no dia a dia, é a chamada energia potencial gravitacional. Tá? A energia potencial em si, né, é uma energia que pode ser armazenada nos corpos e que depende do tipo de interação e da posição que o corpo apresenta em relação à sua vizinhança. Basicamente, na física, né, existem duas formas de energia potencial, a potencial gravitacional e a potencial elástica. Existem outras, né, mas essas duas nos interessam mais, tá? Então, na questão da energia potencial gravitacional, que nós temos ela dada ou determinada, né, pela massa, gravidade e altura, o produto entre essas três grandezas. Então, a energia potencial gravitacional é dada por mgh, massa vezes gravidade vezes altura, e ela pode ser utilizada tanto, né, em alguns equipamentos, conforme este que está ilustrado na imagem aqui, né, que a pessoa fica presa pelas pernas, né, e aí a própria massa do seu corpo causa, então, uma força aplicada devido à energia acumulada, né, devido a essa diferença de altura, como em outros estudos, né, na relação de falta de gravidade, né, como em estudos baseados com astronautas, tá? E aí você pode ter, então, agravantes, né, ou até reduzir a questão da energia, né, em relação a uma determinada lesão, por exemplo, né, que nem é o caso de você usar a hidroginástica, né? Que você reduz o seu peso dentro da água, né? Por causa justamente da questão do empuxo que a água exerce sobre as pessoas, e aí com essa redução você diminui então a energia e diminui o impacto nas articulações, né? Então você consegue um tratamento mais eficaz, né, reduzindo então o impacto em algumas áreas, né, em alguns, principalmente, né, na área do joelho, quem tem problema de joelho, algo do tipo, tá bom?
E aí nós temos a energia potencial elástica, tá? A energia potencial elástica é a energia então de distensão ou de contração de algum objeto, né, que se deforma e retorna para sua posição original. De que forma é dada essa energia? Então essa energia ela é dada por um K. Esse K aqui ele representa então uma constante elástica que depende de cada material que você está utilizando, e um x ao quadrado, que é o quanto esse material está distendendo ou o quanto ele está esticando para que você consiga então realizar a deformação sobre ele. Aquele K basicamente ele indica, né, se o material ele é mais duro, né, mais difícil de ser esticado, ou mais fácil, tá, de ser esticado. E aí com isso, né, você pode fazer o quê? Então com isso você estica o material, deforma ele e ele causa uma energia sobre a parte que você está utilizando. Ele pode ser tanto utilizado nessa questão de energia elástica como na primeira imagem, né, para você realizar uma força e conseguir então através da distensão do material reforçar as estruturas e a musculatura, como no segundo caso, né, que é aqueles jumps, né, que você utiliza então para causar movimentos mais leves e de menor impacto, né, em relação a pulos, saltos, acrobacias e algo do tipo, né. Cama elástica também seria um exemplo de energia potencial elástica, ok? E aí nós temos então os três tipos de energia base, né? Energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A questão da energia, ela está relacionada, né, basicamente com a questão de você realizar trabalho sobre um sistema, ok? Porque o trabalho é o produto da força aplicada pela distância, e assim como energia, né, que eu esqueci de citar aqui, todas as formas de energia, elas têm como unidade de medida o joule, tá? Então energia cinética é medida em joules, energia potencial é medida em joules, energia potencial elástica também é medida em joules. Qualquer tipo de energia sempre é determinada em joules, tá? Sempre determinado em joules. E o trabalho, como ele também é determinado em joules, o que ocorre? O trabalho ele é a forma que a energia se manifesta, basicamente, né? Porque você precisa de energia para que uma força atue sobre o objeto e ele realize trabalho. Então, trabalho e energia estão intimamente ligados, né? Tanto que o trabalho realizado sobre um objeto, ele pode ser determinado pela variação da energia que ocorre nesse objeto, né? Então, a perda ou ganho de energia identifica, né, o trabalho realizado pelo ou sobre este objeto específico. A relação do trabalho ela é dada por esta fórmula aqui, tá? Então, o trabalho é a força vezes a distância. Então, esse W aqui é de trabalho, work, esse F aqui é de força, esse D de distância e o cosseno do ângulo. Por isso a questão que eu falei antes da decomposição de vetores e da soma de vetores. Por que esse cosseno do ângulo, né? Que ângulo é esse? O ângulo formado entre a força aplicada e a distância que esse objeto percorreu. Então, basicamente, né, o que você vai ter? Você pode ter 4 casos aqui específicos, caso A, B, C e D. Né? Quais que são esses casos, então? Você pode ter o caso A, o caso B, C e D. Vamos começar aqui pelo caso B, que é o caso mais simples, né? O caso B, que é o caso mais simples, você tem o quê? Você tem, então, a força sendo aplicada no objeto exatamente na mesma direção e no mesmo sentido da distância que ele percorreu. Então, ele saiu do ponto A, foi até o ponto B. A distância que ele percorreu de A até B é uma distância que está orientada da esquerda para a direita. E a força aplicada sobre esse objeto aqui foi justamente uma força aplicada também da esquerda para a direita, exatamente na horizontal, onde o objeto esteve se deslocando.
Tá ok? Então os dois têm mesma direção e mesmo sentido. Beleza? Então os dois têm mesma direção e mesmo sentido. Assim como nós já vimos nas aulas anteriores, os dois tendo mesma direção e mesmo sentido, então você vai utilizar essa relação aqui como que se não houvesse um ângulo entre eles, né? Não tem ângulo entre os dois. Então o ângulo é 0, cosseno de 0 é 1. Então, quando você tem essa relação, você vai ter apenas força vezes deslocamento. E o trabalho vai ser positivo em sentido de aumentar a velocidade e, consequentemente, né, cada vez mais energia para o sistema. Já no caso aqui da figura C, você vai ter então o deslocamento na mesma direção e no mesmo sentido, da esquerda para a direita, só que agora a força está posicionada contrária a esse deslocamento, ela está posicionada para trás, ou seja, né, formando um ângulo aqui de 180 graus com o deslocamento. Nesse caso, o cosseno de 180 graus é menos 1. Então, o meu trabalho vai ser a força realizada vezes o deslocamento, só que como multiplica por menos 1, esse resultado vai ser negativo. Ou seja, né, o que ocorre? Eu tenho então a perda, né, o gasto de energia, fazendo com que esse objeto então ele reduza a sua velocidade, tá bem? E aí no caso D, eu continuo com o deslocamento da esquerda para a direita, só que agora a minha força está para cima, ou seja, né, novamente aquela configuração que nós já falamos em outras aulas, de ângulo perpendicular, né, formando um ângulo de 90 graus. Só que nesse caso específico aqui, quando o ângulo é de 90 graus, cosseno de 90 vale 0. Então 0 vezes força vezes deslocamento, tudo isso é 0. Então, o meu trabalho, no caso de força e deslocamento terem 90 graus, é nulo. Eu não realizo o trabalho quando força e deslocamento têm ângulo de 90 graus entre eles. Ok? Então, nesse caso, não há realização de trabalho, certo? E aí, o caso A, né, que eu deixei por último aqui, que é a relação quando eu tenho qualquer outro ângulo, né? Então, para qualquer outro ângulo, aí eu vou ter que usar a relação do cosseno e calcular o cosseno, então, desse ângulo específico. Aqui no caso foi 60, poderia ser 30, 45, 20, qualquer outro ângulo em específico, beleza? Um exemplo aqui, né, para a gente conseguir analisar isso melhor, tá bom? Eu vou começar, assim como eu havia feito antes, pelo caso B aqui, né? Então, ó, o caso B, como eu tinha colocado aqui antes, é aquele caso onde o cosseno do ângulo, né? O ângulo vai ser 0, o cosseno do ângulo é 1. Então, força e deslocamento estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, no caso aqui, né? O cosseno do ângulo sendo igual a 1, eu vou ter força e deslocamento na mesma direção e no mesmo sentido. E aí com isso então, né, eu vou calcular o trabalho dessa força de 10 newtons no deslocamento de 2 metros. Então, como aqui tem força e deslocamento no mesmo sentido, força vezes deslocamento vai ser igual ao cosseno do ângulo. Aqui está usando trabalho como T, né, não importa se você usar ele como W aqui que nem nós utilizamos ou como esse T estilizado aqui, não vai fazer muita diferença, tá bem? Então, você vai utilizar aqui. Então, o trabalho é igual força, né, 10 newtons, que o exercício forneceu, deslocamento 2 metros, que o exercício também forneceu. Como elas estão na mesma direção e no mesmo sentido, o cosseno é 1, né? Então, 2 vezes 10, 20 joules de trabalho realizado sobre o sistema. Então, como eu havia comentado antes, positivo, né, justamente pela questão, então, dele estar aumentando a velocidade desse objeto, né? Então a força está atuando no sentido de aumentar a velocidade desse bloco. Já no caso C aqui, a minha força está em sentido contrário. Então essa força aqui, ela vai fazer o papel, né, de redução da velocidade do meu objeto. É como se eu estivesse freando ele. Por exemplo, né, imagina um paraquedas. Ele está fazendo uma força contrária ao movimento, de modo que possa ser reduzida, então, a velocidade desse objeto que está em movimento. Então,
força é 10, deslocamento é 2. Como agora é 180, eu já havia comentado antes aqui, né, do cosseno de 180 ser menos 1, então vai multiplicar por menos 1. Então 10 vezes 2 vezes menos 1, menos 20. Então é o mesmo resultado que eu tinha anteriormente, só que agora negativo, né? Negativo justamente, né, pela questão dele reduzir a velocidade do objeto. E aí, né, o caso lá onde eu tinha o deslocamento e a força com um ângulo de 90 graus. Né? Deslocamento e força com ângulo de 90 graus. Então, o cosseno de 90 sendo zero, tá? O que vai acontecer? Então, o cosseno aqui sendo zero, zero multiplica os outros valores, então o resultado é zero, né? Não tem o que fazer. Trabalho não realiza trabalho quando força e deslocamento são perpendiculares. E aí, né, o nosso último caso, que era o primeiro, né, aqui na questão, que é o caso, então, de quando o meu cosseno tem um outro ângulo qualquer, no caso aqui o 60, né, que é o 0,5. Então, eu vou multiplicar o trabalho, né, que é 10 vezes 2 vezes 0,5, resultando num trabalho de 10 joules. Então, o que pode ser observado aqui é que, quando força e deslocamento estão na mesma direção e no mesmo sentido, o trabalho é máximo. Quando força e deslocamento estão em sentidos opostos, o trabalho tem o mínimo valor possível. Quando eles formam um ângulo de 90 graus, o trabalho é nulo, não se realiza trabalho. E quando você tem a formação de um outro ângulo qualquer, que não seja um desses três casos abaixo, aí você vai ter uma realização de trabalho intermediário, né, que parte da energia vai estar sendo utilizada para trabalho e outra parte, né, provavelmente será perdida pelo sistema. Ok? Então, esses são os três casos possíveis. Então, né, nós temos aqui basicamente energia cinética, mv² dividido por 2, energia potencial, mgh, energia elástica, kx² dividido por 2, e a realização de trabalho, né, que é força vezes deslocamento, e aí depende do cosseno, né, para saber se o trabalho é máximo, mínimo, nulo ou um valor intermediário, né? Então essas são as relações que nós temos entre trabalho e energia. Lembrando que trabalho e energia são diretamente relacionados um com o outro, tá bom? Nessa aula de hoje, então, continuando com as nossas principais grandezas em relação ao estudo da física aplicado à biofísica, né? Nesse sentido aí, nós continuamos com as principais grandezas físicas que vão ser envolvidas nos estudos, né, dessas grandezas, falando de potência, né, potência aplicada, ou basicamente, né, no estudo da biofísica, questão então de potência muscular, né? E nesse sentido de potência, a definição dela então é uma capacidade de realizar trabalho ou de produzir energia num determinado espaço de tempo. Então, quando você fala de potência muscular, por exemplo, né, ou vai fazer uma medida de potência muscular, você vai analisar então a capacidade de algum indivíduo, né, realizar um certo exercício, realizar uma certa atividade em determinado instante de tempo, né, delimitado por vocês como profissionais. Então, no caso de se saber calcular ou determinar a potência muscular, você vai realizar então uma repetição, uma série de repetições pré-determinadas, né, de um determinado exercício, de uma determinada atividade e marcar, né, delimitar o tempo para essa realização. Quanto mais rápido o indivíduo consegue então realizar essa função pré-determinada, né, que você estabeleceu, maior é a potência muscular desse indivíduo. Quanto menos tempo, né, ele leva, maior a potência muscular. Quanto mais tempo ele demora para realizar essa mesma função, então menor será a sua potência muscular. Então lembre, né, a questão de você realizar trabalho ou de você converter, né, produzir ou dissipar energia, elas estão associadas, né? Na última aula nós vimos então o conceito de trabalho e energia e que eles são intimamente correlacionados, né? Um
é uma face, né, da mesma moeda ali um do outro, né, que foi o que a gente citou na última aula que nós tivemos. Então, nesse caso, né, essa capacidade de realizar trabalho, que é a potência, ela vai ser determinada, então, pela seguinte fórmula, né? Potência, né, potência média ali, é o trabalho realizado, então o W seria o trabalho, dividido pelo tempo, né, ΔT, seria a variação de tempo, né, que esse indivíduo leva para realizar então essa tarefa em específico, tá bem? E aí, né, cita ali, se uma força realiza um trabalho durante um intervalo de tempo, a potência média desenvolvida pela força no intervalo será dada por aquela relação. Então, potência média é a quantidade de trabalho que esse indivíduo realiza num certo intervalo de tempo, né, que ele levou para realizar esse trabalho, né, essa atividade em específico. Lembrando que aquele trabalho ali, como nós vimos na aula anterior, ele vai ser dado então pela relação, né, de força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, se for o caso, né, de você tiver uma certa angulação no exercício que você está propondo. Então, por exemplo, né, num levantamento de halteres, que nós vamos ver mais à frente, o indivíduo, então, ele realiza um trabalho, né, contra a força gravitacional, né, contra a ação do campo gravitacional, e aí como aceleração, deslocamento, força, todos eles estão na vertical, você só vai ter força vezes deslocamento, né? Agora, se você fizer um outro tipo de exercício que seja delimitado por um ângulo, né, por exemplo, você tiver uma força aplicada aí puxando um objeto, arrastando um objeto pelo chão, né, sobre o solo, que aí sim você vai estar aplicando a força não diretamente na horizontal, por exemplo, aí você vai ter que utilizar este ângulo de inserção da força, né, para poder então determinar qual que vai ser o trabalho total realizado, né, sobre esse objeto que você está analisando ou que você determinou, né, para o seu paciente realizar o exercício com ele, tá bem?